Prezadíssimas irmãs e irmãos, neste momento buscamos o contato com a espiritualidade, os benfeitores, os irmãos que são trazidos também para a reunião do mundo espiritual. Elevemos o pensamento ao Pai. Deus de amor e bondade, Jesus nosso Mestre, esse é um momento sagrado para nós, esse contato com os nossos benfeitores, essa sintonia que traz tanta paz, tanta harmonia, tão necessárias nos dias que vivemos tão tumultuados. Rogamos, pois, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe a todos aqui presentes, nossos lares, familiares, o nosso Sidney Mascarenhas, que vai fazer a palestra nesta manhã, a fim de que todos nós levemos para as nossas atividades, para a nossa vida, essa luz que vem do alto, que nos dá paz, nos dá segurança, nos solidifica na fé. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome do nosso patrono espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, iniciamos a nossa palestra passando a palavra ao nosso professor Sidney Mascarenhas. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Esse é um retorno depois de 4 anos, 2 de pandemia e 2 de ocupações profissionais. Não há jeito, e vocês sabem disto. O mundo nos chama, alguém precisa de nós, e nós precisamos de um trabalho. E nós precisamos de um trabalho não só por uma necessidade material, muito além disto. Mais? Para cá? Tá, ok. Não só por uma necessidade material, mas também por uma necessidade espiritual. O que nos desafia todo dia? O trabalho. Qual é o grande desafio? Tecnologia? Isso não é desafio. Você não sabe hoje, amanhã você aprende. Você não sabe hoje, alguém te ensina. Mas como é que alguém te ensina relacionamento humano? Como é que alguém te ensina a conviver? Você tem que se expor. Então o trabalho é, além do material, uma necessidade espiritual. Você tem que aprender a conviver. Você tem que aprender o sentido de ser humano. E o sentido de ser humano é o sentido de se relacionar. Não é se relacionar bem, é se relacionar. Preferencialmente bem. Porque os dois lados constroem. Um lado constrói pelo mau exemplo. O outro lado, o bem, constrói pelo lado bom da coisa. Te acalma, te anima, te joga para frente. É isso que a gente precisa. Então a palestra de hoje fala um pouco disto. Faze isso e viverás. Bom, de onde vem isto? Isso está lá no livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, Caminho, Verdade e Luz. E a literatura do Emmanuel é muito rica. Eu fui buscar informações em mais um livro, Palavras de Vida Eterna. É um aprendizado, gente, da seguinte maneira. Eu tinha uma orientadora durante o meu doutorado, que quando eu levava para ela um texto escrito baseado em um único autor, ela dizia assim, um autor só
Um autor só você não pensou direito. Isso é cópia. Não era cópia. Eu li e entendi. Mas como é que eu a convenci de que aquilo não era cópia? Lendo um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto livro sobre o mesmo assunto. Então, a gente mantém essas coisas com a gente. Um livro, para mim hoje, é uma cópia. É o que ela me falava. Não pensa que isso desgastou. Nós somos amigos até hoje. Ok? Então veja. O livro Caminho, Verdade e Vida nos traz, lá no capítulo 157, essa frase de Jesus: faze isso e viverás. Isso aparece lá no Evangelho de Lucas. Né? Mas a gente precisa entender um pouquinho antes como é que essa frase se origina. De onde isso começa? Qual é a história por trás desta frase? Isso está lá numa parábola, a do bom samaritano. Claro que nós não vamos discutir a parábola inteira, não haveria tempo para isto, mas a parte inicial dela, lá no seu capítulo 10, no capítulo 28 do Evangelho de Lucas. Veja, um homem tido como sábio, com uma formação onde ele era um doutor da lei na época, procura Jesus. E diz a Jesus o seguinte: como ele conquistaria a vida eterna? E Jesus tinha um modo sábio, um modo correto de ensinar. Qual é o modo correto de ensinar? Não é te contar a resposta, mas é influenciá-lo passo a passo para que você descubra a resposta. A resposta tem que vir de dentro de si. Não é eu te fornecer ela pronta, mas é te dar a consciência de que, tal como eu, você recebeu de Deus inteligência, dons suficientes para responder às questões da vida. Isso está dentro de você, nasceu com você. Você aprimora, você melhora ao longo do tempo. Mas o básico veio com você, está lá. Então veja, Jesus o deixa responder a questão. E ele diz o seguinte: o homem, tido como um homem inteligente, a resposta é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as forças e de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta dele. E é curiosa a resposta de Jesus. Curta, sintética, simples, na sua primeira aparência. Jesus lhe disse, respondeu corretamente: faze isso e viverás. Espera um pouco. Ele procurava pela vida eterna. E Jesus lhe disse que fazendo isto, ele viveria. Mas de que vida falava ele e de que vida falava Jesus? Esta é a grande diferença. Provavelmente, pelo pensar da época, o homem falava dessa vida comum. A vida de cargos, trabalhos, honrarias na posição dele, vestimenta, alimentação, família, os afazeres do dia a dia. Não era dessa vida absolutamente que Jesus falava. Jesus falava muito mais, falava de uma vida espiritual. E esta é muito mais rica. Esta sim pode ter associada a ela o termo eterno. Não essa que nós vivemos. Essa que nós vivemos é o nosso grande trabalho de construção da vida eterna. Na verdade, é a nossa grande oportunidade. Não há oportunidade melhor para a vida eterna. Não se conquista ela do dia para a noite. Ela é eterna. Por que teria que ser o desenvolvimento dela do dia para a noite? Você percebe que nem faz muito sentido
palavras como infinito, eternidade, para um ser que vive uma experiência que não é infinita e que não é eterna. Nós não teremos esse tipo de vida eternamente. Qualquer coisa que muda hoje na tua vida, ela já mudou. Ela não é aquela vida que você conhece. Uma mudança de local de residência, uma mudança de trabalho, uma mudança de quem vive com você, por uma transição. O que eu chamo de transição é o seguinte, é para não usar a palavra morte. Eu acho a palavra morte com uma conotação desnecessária. Dá a impressão de finitude. Acabou. E não acabou coisíssima nenhuma. É um novo começo. Pensa comigo um pouquinho. Você não acha o ser humano muito complicado? A gente é muito complexo. Nos nossos trabalhos, na nossa alimentação, nos nossos relacionamentos todos, quer sejam de amizade ou não, o ser humano é complexo. Agora pensa bem, você consegue acreditar num universo complexo à beça, sem um Criador? Você acha que não tem um Deus por trás disto? Você é daqueles que acredita que a ciência resolveu tudo? Ela explica tudo e a todos e para todos? Não. Não explica para todos, não deveria ter absolutamente essa ambição, alguns têm. Agora, será que esse Criador do universo criou seres tão complexos para eles terminarem numa cova? Será que criou seres tão complexos, com uma estrutura falível, mas magnífica no seu funcionamento? Pensa no nascimento, que coisa maravilhosa. É a melhor coisa que se faz dentro de um hospital, um nascimento. O resto é consertar estragos que a gente vai adquirindo pela vida. Há hospitais que têm inclusive uma filosofia de separar. O prédio para nascimentos é diferente do prédio que cuida do resto. Porque, afinal de contas, eu estou cuidando de trazer uma vida à luz. E na outra, eu estou cuidando de manter uma vida dentro da luz enquanto for possível. São coisas, filosoficamente, pensando, elas são coisas diferentes. Então eu trato de um modo diferente. Agora você acha que Deus, Criador de tudo que você possa imaginar, qualquer coisa que você imagine, você acha que Ele criou seres tão complexos para terminarem numa cova ou num forno de cremação? Objetivamente pensando, friamente pensando, você consegue extrair essa coisa dessa maneira? É muito simples, gente, terminar dessa maneira. Então eu vou passar a minha vida tirando vantagens, tentando tirar vantagem em cima dos outros, em cima de um governo, em cima de um país, em cima de uma empresa, em cima de um parceiro. Como é que pode isso? Não pode. O mundo é um tanto quanto selvagem, mas nem tanto. Nem tanto. Por que não é? Porque, de alguma maneira, a maioria de nós tem uma crença em algo superior. Tem uma crença que as coisas não terminam, as coisas continuam. É essa confiança que te guia pela vida. É essa confiança que te traz conforto, que te traz consolo na hora da dor. Ela sempre chega. E quando a dor chega, eu preciso sim de consolo, mas eu preciso de conforto. Sabe o conforto? De sentir que alguém me entende, que alguém me aceita daquela maneira que eu estou naquele momento. Vou te dar um exemplo rápido de alguns minutos atrás sobre conforto. Encontrei um casal que eu não sei o nome. Encontrei no estacionamento junto com uma menina, filha. E fui recebido como se eu não tivesse afastado daqui há 4 ou 5 anos.
Foi como se eu tivesse ido na esquina e reencontrado eles aqui. Em seguida encontrei um amigo de longa data, Virgílio, que eu também não via há bastante tempo pelo meu afastamento da casa. Ninguém me perguntou: poxa, mas você retornou? O que você estava fazendo? Por que você não veio? Essa é a recepção normal. Esta que eu recebi é a recepção de irmãos. Não me interessa onde você estava. Não me interessa o que você fez. Me interessa que você está de volta. Me interessa muito saber depois como é que você passou. Mas essa é a segunda pergunta, muito longe da primeira. Como é que as coisas operam com Deus? Da mesma maneira. Você se afasta e Ele te acompanha. Você volta ao convívio dele por uma necessidade. Ele continua com você. Ele nunca te abandonou. Então, as coisas são diferentes do que nós estamos pensando. Ele não nos abandona, ele não foge de nós. Nós fugimos dele. Tal qual você pode fugir da luz. Eu posso puxar a cortina e eu não terei nenhuma luz aqui no ambiente. Posso desligar as lâmpadas. Agora, como é que eu faço ela retornar? Eu abro a cortina, eu acendo as luzes. Como é que eu retorno a Deus? Como é que eu retorno a Jesus mais próximo de nós? Eu retorno da seguinte maneira: eu abro a minha janela para isto. Eu acendo a minha luz. Humildemente, eu digo: eu preciso. E eu não preciso me explicar porque eu afastei. Eu me afastei porque eu crio muitas vezes uma necessidade. Nem sempre eu tenho essa real necessidade. Muitas vezes eu tenho. E Jesus e Deus respeitam isto? Claro que sim. Nós é que não os respeitamos. Porque afinal de contas, eu posso chamá-los a qualquer momento. Puxa, eu corri tanto hoje que eu não tive tempo para uma prece. Como não teve? Você não fez uma refeição de uma maneira educada, onde enquanto mastigava você não falava com ninguém, porque afinal de contas era feio, era mal educado? Momento exato para começar a sua prece. Você não ia dar a segunda garfada porque você não estava com fome? Momento exato para continuar a sua prece. E por aí vai. Você não tomou seu banho, não lavou seu rosto, não fez sua barba, não penteou seu cabelo, não vestiu a sua roupa. Você teve N momentos para fazer contato com o seu Criador. E alguém vai pensar assim: mas, Sidney, eu estou tomando banho lá, eu estou nu. Você acha que eu vou fazer uma prece nesse momento? Ele conhece coisa pior do que o teu corpo. Conhece a tua consciência. Conhece a de cada um de nós. E por que não a prece durante o banho? Momento ideal. Você está sozinho, só tem o barulho do chuveiro, é muito cedo. Quando muito eu tenho sabiás cantando lá no quintal, mas não passa disso, e isso é agradável. Então esse é o momento de reencontro. E aí, nesse reencontro, começa a frase do Cristo: faze isto e viverás. Então, o que é vida, gente? Vida é espiritualidade. Vida é voltar-se ao seu Criador. Vida é ser grato pelo dia que amanhece. Vida é ser grato até pelas dores. Mas a dor me leva aonde? A reclamar? Não! Ela me leva à consciência. A consciência de que eu sou limitado, de que eu sou finito, que eu preciso de ajuda de quem faz o meu alimento, de quem prepara a minha refeição,
Eu preciso da ajuda de quem limpa a minha casa, o meu escritório. Eu preciso de ajuda de alguém que tem que me dar a mão muitas vezes para eu levantar. Estou te descrevendo uma crise de ciático. Estou te descrevendo algo bastante pessoal, onde você não sai da cama, você se joga da cama. Então, isso é vida, isso é consciência, é você despertar para a tua finitude, é você despertar para que você tenha consciência disto, você tem limitações. Você tem limitações para mudar a sua vida. Por quê? Porque mudar pode parecer muito agradável no palavreado, mas não é agradável no fato. A gente não gosta, no fundo, de mudar de casa. A gente não gosta, muitas vezes, de mudar de roupa. Por que eu não posso ir com essa roupa? É a pergunta que as crianças mais fazem. E nós continuamos fazendo como adultos. Então, a gente não gosta de mudar de vida. A gente precisa de ajuda para mudar de vida. Eu preciso de amigos, como eu encontrei aqui, como eu tenho ali. Mas eu preciso de amigos do outro lado, na vida verdadeira, aquela para onde eu vou. Você não gostaria, quando você fosse para algum lugar, encontrar um amigo? Um lugar novo? Você tem que começar a desenvolver desde já. Por que não? Você tem que se acostumar. Como é que esses amigos pensam? O que é que eles fazem, afinal de contas? Qual é o benefício que eu tenho? Como é que eu me comunico com eles? Como é que eu posso ter algum sonho de estar ao lado deles? Na medida em que eu melhoro. Na medida em que eu aprimoro a minha existência. Ah, mas isso deve ser um negócio chato à beça. É nada. É nada. Coisa acima nenhuma. Para com isso. Chato é você fazer todo dia a mesma coisa sem finalidade. Chato é você preparar aquela refeição todo dia e saber que alguém a come sem demonstrar prazer. Sem demonstrar gratidão, pelo menos. Isso é chato. Isso é horroroso. Te falo de uma experiência profissional. Chato é você ter 2 salas onde você ministra a mesma matéria. Uma das 7h30 às 9h e a outra das 9h às 10h30. E você entrar na segunda sala e dar a mesma aula que você deu na primeira. Isso é chato. Isso é horroroso. Por quê? Porque a população é diferente. Você tem que ser um pouco mais criativo. O assunto é o mesmo. A aula é outra. E isso empurra você para frente. Isso te dá vida. Sabe aquela batata frita? Será que não dá para colocar mais alguma coisa com ela? Será que um ovo não cairia bem? Sei lá, coisa que o valha? Eu não entendo nada de cozinha. Eu falo que a coisa que eu mais gosto da cozinha é a distância. Eu não entendo nada. Tá? E também não tenho o necessário tempo e dedicação para aprender. Então acabo gostando da distância. Eu sou um bom ajudante. O cara que limpa a pia, o cara que joga o lixo para fora, aquela coisa toda, mantém a coisa andando. Providencia as ferramentas todas. Isso eu sei fazer, um bom ajudante. Mas um executor, 0. Mas espera um pouquinho. Eu posso ser grato. Eu posso apreciar. Eu posso ajudar a construir. Eu posso fazer um monte de coisas. Isto é o que eu chamo de vida. E tem uma passagem interessante de Jesus no Evangelho de Mateus. Não é uma pergunta. Não é a vida mais do que alimento? Porque havendo chance, naquela época de Jesus, ou hoje, todos nós comemos. Agora, a vida está muito além da alimentação. Ou não, né? Eu posso interpretar o lado espiritual como alimentação. E ele é. A alimentação do teu espírito? Não, também do teu corpo. Se o teu espírito estiver bem, teu corpo estará bem. Ainda
que ele tem um mal físico. Poxa, mas no meio de um mal físico eu vou estar bem? Vai, dependendo de como você encara isto. É como aquelas pessoas, nossa, estou mal hoje. Estou quase morrendo. No dia seguinte você encontra, nossa, ontem eu quase morri, hoje eu continuo mal, estou quase morrendo. Ele está tentando, né? Um dia desse ele vai acertar. Então se prepara para o acerto. Fácil assim. Nossa, mas eu tenho tantos compromissos, eu tenho filhos, e tenho isso, tenho aquilo. Sabe uma preocupação minha de anos atrás? Idiota, tá? O que vai ser da minha biblioteca o dia que eu for embora? Quem é que vai cuidar dela? Não sei o que lá. Olha a inquietação. Sabe quem me acalmou? Meu neto. Um dia ele chegou, puxou um livro, pegou, folheou. Gostei. Pôs lá. Pegou outro, folheou. Gostei. E ele passou a ir lá. Sentar no sofá, sem fazer nada. O que você está fazendo aqui, Vitória? Eu gosto daqui. Eu gosto disso. Sério? Sério. Você gostaria que ela fosse sua? Todos? Porque eu vou querer todos. Criança, né? Eu falei todos. Eu quero. Mas tem um problema, avô. E você? Como é que você fica? Eu falei, não. Eu sou o cuidador dela. Eu vou continuar pondo livros nela, porque eu vou continuar comprando, lendo. Eu sou o cuidador. Eu cuido dela até o momento de você assumir. Tudo bem? Ah, então a gente tem uma parceria. Nós temos uma parceria. Oh, que bom. Ele não sabe o quanto ele me acalmou. O quanto ele me fez bem. Ela tem um dono. Eu só sou o provedor dela. O cara que providencia o dinheiro, compra os livros, lê e coloca na prateleira. Muitas vezes escreve neles, aquela coisa toda. Mas isso me acalmou. Isso me assentou o pé no chão. Falou, cara, você está preocupado com o quê? Tem alguém que vai assumir isso aqui. Tem alguém responsável. Alguém que gosta dela. Você percebe como é que é a vida? Você precisa de pequenas coisas. Você não precisa de grandes coisas. Você não precisa de um grande cargo. Você não precisa de um automóvel maior do que o do vizinho. Para quê? Você precisa do possível. E esse possível faz toda a diferença do mundo na sua vida. E como é que você chega lá? Tem caminhos, gente. Oportunidade para aprendizado hoje não falta. Você tem uma casa como essa, que abre suas portas aí alguns dias da semana. E você pode fazer um aprendizado. Você já deu o primeiro passo. Você levantou um domingo de manhã. Será que você não tinha nada melhor para fazer? É uma pergunta que o palestrante às vezes tem o direito de se fazer. Às vezes está uma chuva torrencial e o auditório está aí. Você fala, caramba, eles não tinham nada melhor para fazer do que me ver. Vocês não vêm para me ver. Vocês vêm para ouvir algo que talvez vocês não tenham lido. Ou algo que alguém leu de uma maneira diferente de você. E isso contribui. Já ouvi 3, 4 vezes a mesma palestra, gente. Já vi 3, 4 vezes o mesmo filme. Porque vale a pena. Então hoje, você tem as casas espíritas, você tem as igrejas como aprendizado, estão sempre abertas, a gente não descarta isso como conhecimento. Você tem programas no rádio, você tem livros mais ou menos acessíveis. Poxa, os livros são caros. Você tem sebos espalhados pela cidade que vendem livros a 5, 10 reais. A própria casa espírita muitas vezes provê isso. Tem livros para doação. Tem estações do metrô que você tem livros que você pode ler gratuitamente. Você pode pegar e levar. Se você for civilizado, bastante educado, você traz de volta. Porque alguém vai fazer o mesmo que você. Você tem TV, você tem internet. Você quer um exemplo disso?
Dá uma olhadinha na figura de Pedro nos evangelhos. Pedro é um pescador. Não é de uma aldeia pobre, é de uma aldeia miserável para o padrão de hoje e para o padrão da época dele. Pedro é iletrado praticamente. Interessante, né? E Jesus assenta sobre Pedro a divulgação da Boa Nova, a divulgação do Evangelho. Mas que escolha, não? Jesus fez escolhas de caráter, de moral, de firmeza, ainda que de vez em quando a firmeza seja vacilante. Não interessa isto. Interessa que você vacila e retorna ao ponto de fazer o que tem que ser feito. Então, Pedro é um gigantesco exemplo de construir uma fé num pensamento novo, numa época tremendamente hostil a um pensamento novo. Sabe qual era a importância daquela região, ali da Judéia, onde hoje, infelizmente, a gente tem, independente de lados, a gente tem uma guerra, tem seres humanos se matando? Sabe qual era a importância daquilo para o Império Romano? Zero. Era só uma região ocupada. Não produzia nada que fosse interessante, não podia fornecer a ele um gigantesco exército, não tinha nenhum conhecimento que interessasse para ele. Era ali que Pedro estava. E era ali que nasce uma nova forma de pensar, e muito além, uma nova forma de viver. Isso precisa ser levado em conta. É isso que estão pedindo para nós. Tudo bem, o pedido foi feito outro dia, né? Tem só 2000 anos, eu não prestei muita atenção nesses últimos 2000 anos, então eu tenho uma certa dificuldade, né, para entender. Mas estão te pedindo isso, continuamente. Um novo viver. Um viver mais leve, mais solto, menos carregado de todas as obrigações materiais, exceto aquelas essenciais. Porque eu posso passar meu dia fazendo coisas importantes. E no final do dia, eu não fiz nada que fosse essencial. Porque o importante, às vezes, não é o essencial daquele dia. Claro que limpar uma casa é importante, mas ter comida pronta num dado horário é essencial. Claro que é importante você poder levantar cedo, ter um dia produtivo, isso e aquilo, mas sair de casa no horário, isso é essencial para chegar num outro lugar onde você tem um compromisso que é essencial. Agora, tudo é novo em Jesus. Se você for olhar corretamente as palavras de Jesus, tudo é novo. Veja o primeiro novo, vamos dizer assim, de Jesus. Não há antes, tá? Não há similar na história humana. É considerar Deus como Pai. Isso é novo. A espécie humana não tinha pensado nisto. Deus era Deus, acabou. Ou deuses. Não era nem único e nem era chamado de Pai. E está aí a importância. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Gente, se o ensinamento de Jesus tivesse parado nessa frase, ainda assim ele seria lembrado hoje. Não parou. Foi muito além disto. Mas só isto diz tudo. E quando a vida se mostra incerta para nós, o que é que a gente faz, gente? Todo mundo tem um momento de incerteza. Para onde eu vou? Será que eu vou continuar trabalhando aqui? Será que eu vou continuar tendo esse relacionamento? Nós vamos construir alguma coisa? Será que eu consigo pagar minha casa ou comprá-la? Será que eu consigo ter um carro? Será que eu consigo fazer uma viagem nas férias? Será que eu consigo comprar aquela roupa? Consigo ser convidado para aquela festa? Será? Está cheio na vida. Mas tem coisas que não são será. A tua fé não é um será. Fácil ter fé em Deus, em Jesus.
Eu quero ver uma outra coisa. Não fé. Quero ver você ter confiança. Sabe quando é que é a confiança? É aquele momento que você está numa situação difícil, numa situação de incerteza, e você continuar acreditando. Isto é ter confiança. É muito mais do que fé. Ah, fé remove montanhas. Ok, concordo. Mas a confiança mantém a montanha no lugar e resolve a coisa de outro jeito. Porque você confia. Então é isto que a gente precisa entender em todo o ensinamento de Jesus. Viverás. Faze isto e viverás. Tenha fé, creia, confia, e isto é a tua vida. E a gente se resolve em cima disto. Veja, às vezes eu disponho de Jesus, mas eu nunca recorri a Ele. Eu disponho sim. Ele está ali, eu sei que existe, eu acredito, mais ou menos. Mas eu não recorro. Por que não? Inicie uma nova relação. Inicie uma relação diferente com o teu Criador. Mude-se. Não é mudar teu corpo, é mudar teu espírito. Por uma nova relação. Uma relação de confiança. Uma relação de entrega. Uma relação onde você saia desta vida com a bagagem devida. Você não vai levar automóvel, você não levará casas, você não levará conta bancária, cartões, você levará relacionamentos, carinho que você teve, coisas que você aprendeu. É isto que você levará. Você leva amor, você leva conhecimento, você leva vivência. É outra coisa. Sou muito grato a vocês pela atenção, pela construção que vocês ajudam a gente a fazer. Rogo a Deus para que você construa uma relação diferente com Ele. Mas ao mesmo tempo, agradeço pela oportunidade que você me dá de continuar construindo essa relação. Um bom dia, sejam felizes. Feche os teus olhos, esquece de tudo em volta de você e leva o seu pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Agradece pelo teu dia, pela tua família, pelos teus amigos. Agradece pelo alimento que você dispõe, pelo trabalho que você tem e que, se você não tem, você agradece do mesmo jeito, porque a oportunidade vai surgir. Agradece pela luz do dia de hoje, por você estar vendo, você estar ouvindo. Agradece por tudo, pela tua saúde, por todo o resto que você tem disponível. E parte hoje por uma nova caminhada. Começa saindo desta casa com um propósito firme, de você vivenciar o mundo de uma maneira mais leve, mais abençoada, mais guiada em termos de Jesus. Faça a tua prece à noite, antes de dormir. Faça a tua prece ao amanhecer. E acredita que os protetores, Jesus e Deus, te acompanharão o tempo todo. Que assim seja.